Nós iremos apresentar o capítulo 2, aí, do livro de Paulo Freire. Tem mesmo áudio aí. De Paulo Freire, os integrantes da minha equipe é Henrique Freire, Otaviano, Dourado, Leucivan, Alcino, Valdirene e a nossa colega ali que não está respondendo. E eu, Moraes. Então, o pensamento de Paulo Freire. Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. Paulo Freire, educador e sociólogo. Ensinar existe. Ensinar não é apenas transmitir conhecimento. Isso é um dos tópicos do livro de Paulo Freire. E o que ele quer dizer com isso? Ensinar não é apenas transmitir conhecimento. Ele quer dizer o seguinte: ensinar não é apenas o professor chegar em sala de aula e jogar conteúdo para o aluno. Ele deve apenas proporcionar ferramentas para que o aluno ele construa o seu próprio conhecimento. Ensinar não é transmitir conhecimento. Saber que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar oportunidades para sua própria produção ou sua construção. Quando entra em sala de aula, devo estar sendo aberto a indagações, a curiosidade, as perguntas dos alunos, as inibições, o ser crítico e inquiridor. Inquieto em face da tarefa que tenho a ele ensinar, e não a de transferir conhecimento. O que Paulo Freire quer dizer que ensinar não é transmitir conhecimento? Ele quer dizer que o professor não deve apenas chegar em sala de aula e transmitir informações, repassar informações ao aluno, mas sim propor ferramentas para que o aluno ele construa o seu próprio conhecimento. Existe um ditado que fala o seguinte: não se deve dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. É basicamente isso aqui. O que ele quer dizer? Que o professor ele não deve apenas repassar ao aluno o que ele acha que é necessário a ele, as informações que ele acha que é necessário a ele, mas sim ele tentar fazer com que o aluno mesmo busque o conhecimento que vai ser útil na sua vida. Não apenas o conhecimento técnico, mas o conhecimento social. É isso. Ensinar não ensinar exige consciência do inacabado. Ou seja, Paulo Freire busca apresentar ao profissional de educação que para ser um bom professor, um professor ético, a necessidade de ser predisposto, responsável, e ter consciência do inacabamento. Também ele faz um comparativo entre os seres vivos, já que a existência, a invenção da existência, nos ofereceu suporte. Já os animais, esse suporte foi aproveitado de forma restrita, aproveitando apenas espaço para crescimento, para caça, para defesa. Já o homem não. O homem soube aproveitar esse suporte de forma mais alongada. Ele procurou fazer esse suporte não apenas na linguagem, mas também já o homem soube utilizar o suporte de forma alongada, ou seja, promovendo suporte, fazendo com que a linguagem conceitual e a postura ereta, juntamente com a utilização das mãos, que são tão necessárias, investe também a necessidade de fazer com que o corpo consciente, captador, empreendedor e transformador fizesse grandes ações e também, por consequência, grandes baixezas.
que nos traz também a ótica da prática formadora, de natureza eminentemente ética. E ensinar existe também o reconhecimento, ensinar existe o reconhecimento de ser condicionado, ser gente, ser inacabado, de ser consciente mais do que ser inacabado, ser que possui além do que ser consciente. Perceber que a construção da minha presença no mundo tem muito a ver comigo mesmo do que com viés genética, ou social, ou historicamente. Sei que existem barreiras difíceis de superar para o cumprimento da nossa tarefa histórica de mudar o mundo. Mas os obstáculos não são eternos, são feitos para serem superados. E ensinar exige do educado. Bem, esse temazinho me chamou bastante atenção porque essa palavra autonomia hoje em dia é um foco para qualquer relação. Então, na relação professor-aluno será bastante útil. Eu vou exemplificar um pouquinho mais o tema. O professor que dê respeito à curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe ou prosódia. O professor que ironiza o aluno, que minimiza, que ele mude, que ele se põe no seu lugar. O mais tênue sinal de sua rebeldia, legítimo tanto quanto o professor que se diz do cumprimento de seu dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, pelos princípios fundamentais estéticos de nossa existência. E é nesse sentido que o professor autoritário, que por isso mesmo afoga a liberdade do educando, iniciando o seu direito de estar sendo curioso e inquieto. Mas que aqui também tem esse tópicozinho que chamou bastante atenção, que o respeito à autonomia é a dignidade de cada um e é um imperativo ético, e não um favor que podemos ou não conceder aos outros. Bem, como você vê, a autonomia, como eu citei, ela é bastante útil nessa relação professor e aluno, onde o professor, apesar de hoje na prática não ter bastante vivido essa realidade, o aluno ele pode levar esse trauma para o resto do seu currículo, na sua construção. Sendo que, vamos supor que, hoje eu posso citar uma prática, que muitos professores acabam tirando do aluno, porque eu tenho na mente que ninguém nunca vem zerado, é isso porque quando a pessoa vem ao mundo, ele já começa a aprender em casa. Posso citar um exemplo aqui familiar, bem como o meu dia a dia em casa, eu tenho 5 anos, hoje ele estuda, faz o Jardim 2. Só que o critério que a gente estuda em sala de aula, a alfabetização, uma das atividades deles, a primeira atividade que ele começou a aprender o alfabeto foi cobrir. Tinha lá pontilhado a letra A e o U, tudo continuando para ele cobrir. Será que a professora perguntou se ele já sabia fazer o A? Ele sabe, o alfabeto todinho. Mas será que no começo ele já sabia? Ele já sabia na época fazer o alfabeto todinho, e isso é tirado do aluno. Então, essa autonomia, que acaba impondo ao aluno certas rigorosidades, ele pode temer em alguns casos. Vamos supor, o aluno crítico hoje em sala de aula é a forma mais branda de se relevar seu crescimento. Quanto mais o aluno questiona ali entre o professor e o aluno, hoje em dia ninguém está completamente completo. Ali é troca de conhecimento. A educação hoje, aluno, professor, aluno, essa construção tem que progredir. Onde muitos professores não gostam, acaba entendeu? O professor quer deixar a liberdade do aluno, vai deixar sua sala badernar. Afinal, ele está ali com um ser maior na sala de aula. Não é isso? Afinal, o aluno é o primeiro passo, o professor é um letrado. Com certeza, tudo que o professor proporcionar, o aluno vai ter que entender. Isso eu acabo vivendo em sala de aula. Só que o professor, o letrado ali é o maior. Ele é o maior ali, ele vai querer deixar sua sala badernar? Não, ele tem que ter um pouco de autoritário em sua sala, mas também não pode ser, tipo a expressão banana, né? Deixar a sala badernar. Outra tradição também que o professor tem que ter, falando de autoritário, é o autoritarismo, obrigar, tirando aquela liberdade do aluno de opinar. Isso, como eu falei, acaba afetando o seu currículo. Então, se ele, consequentemente, se ele tem aquele direito tirado de questionar numa aula, tirar suas dúvidas, os professores sinceros que não aceitam, com certeza ele vai começar
se fechar. E, consequentemente, na sua construção, continuando um ano, ele vai se redimir e vai ter medo de questionar certos assuntos e, consequentemente, vai ser prejudicado, no caso, uma apresentação, no seu currículo, vai ser... outro tópico que chamou mais atenção também é o ensinar, ele exige bom senso. Essa aí é um termozinho crucial que hoje em dia todo professor tem que se avaliar. Isso, afinal, é uma forma de ele avaliar se está fazendo certo ou errado. E como é que o livro de Paulo Freire cita? Ensinar exige bom senso. O meu bom senso que me adverte de exercer a minha autoridade de professor na classe, tomando decisões orientadas, atividades, estabelecimentos e tarefas, cobrando a produção individual e coletiva do grupo. Não é sinal de autoritarismo de minha parte. É a minha autoridade cumprindo o seu dever. Não devemos resolver bem ainda entre nós. Atenção que a contradição, autoridade e liberdade nos coloca e confunde quase sempre a autoridade com autoritarismo. E sempre com liberdade. Então vocês podem ver que o meu bom senso não é que a autoridade é bem diferente do autoritarismo. Os professores têm que se avaliar se está fazendo certo ou errado. Como assim? Outras observações. Não é que ele tem que sempre buscar entender o lado do aluno. Sim, tem que sempre buscar entender o lado do aluno de forma, supostamente o aluno, ele hoje em sala de aula, ele pode questionar, professor, não fiz sua atividade porque eu estava doente. Assim vai ser o professor carente. Então você não fez, elimina o horário e cortou aquela liberdade do aluno, não. Ele tem que ter bom senso, avaliar se estão certo ou errado. Realmente aquele aluno pode ter razão, realmente ele pode estar doente mesmo e acabou não fazendo essa atividade. Ou então ele pode não ter entendido aquela, já no tópico, você tirou o autoritarismo, a autonomia daquele aluno e ele não entendeu a sua explicaçãozinha e acabou não fazendo sua avaliação. A professora não vai buscar entender, você não fez, então, a provazinha, professor, eu faltei ontem porque eu tive que viajar. Realmente, será que o aluno tem razão? Então a gente tem que ter de bom senso, cada dia você fazer uma avaliação na sua aula, se foi proveitosa, se não foi, se você está errando, está acertando, e eu vejo que a partir do bom senso a gente pode conseguir acertar mais. Olhando os pontos negativos e positivos, tentando consertar sempre em cima desse objetivo. Então ensinar exige ação. Então ensinar exige unidade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educandos. Então é um tema muito interessante a gente debater isso, porque isso retrata muito a nossa realidade atualmente. Porque se a gente, não há o que fazer, é o discurso acomodado que não podemos aceitar. Então, essa inquietação, de acordo com Paulo Freire, antigamente, já percebi isso nas camadas sociais de toda a história da educação. Então, a educação, desde muito tempo, vem se arrastando. Então, isso aqui é uma forma dele protestar contra as coisas erradas que já vinham acontecendo. Diante disso, não há o que fazer, é o discurso acomodado que não podemos aceitar. Ou seja, não adianta a gente querer um país desenvolvido se a gente continua na mesmice, continua a aceitar aquela metodologia do passado, aquela que o aluno não tinha vez, aquela que era só a gente depositar os conhecimentos. Então, e muitas vezes por faz isso, não valorizar o processo de aprendizagem do aluno, aí faz com que o professor veja esse ensino vazio. Aí ele perde força. E é perdendo força que ele vai se encaixar e se enquadrar dos outros professores antigamente. E aí o letramento, a criação, a capacidade de aquele talento vai ser todo cortado. Ou seja, indo de mal a pior. Então o que acontece? A gente não pode se acomodar. Sempre tem que buscar mecanismos para que esse aluno desenvolva as suas capacidades. E como ser educador, se não desenvolvo em mim a indispensável honestidade aos educandos, com que me comprometo ao próprio processo formador de que sou parte. Ou seja, o que Paulo Freire quis retratar nessa parte aí, é que o professor tem que fazer a parte dele. Então, o aluno,
ele está ali exercendo seu papel de aluno, mas o professor tem que exercer o papel de professor. E para isso ele tem a responsabilidade, né, e o amor de passar tudo aquilo que ele aprendeu para esses alunos. De maneira que os alunos se sintam seguros dos conselhos, daquela metodologia que o professor vai passar. Por quê? O aluno em si, ele se espelha no professor. Ele está vendo ali um reflexo dele no futuro. Então, se eu sou um mau professor, um mau profissional, se eu não trabalho com amor, pensando só financeiramente, então o que acontece? Isso aí vai comprometer muito a aprendizagem do aluno. Se eu levo o tempo todo a reclamar, a repreender aluno, a gritar, enquanto isso o tempo vai passando e aquela chance, aquela oportunidade que o aluno está tendo, vai perdendo, vai morrendo aos poucos. Então, um exemplo. Na minha prática, eu tenho percebido que tem no Brasil atualmente, não só a minha realidade, mas no mundo, de acordo com a avaliação externa, a maioria das crianças, tem muitas crianças já, no nível de 10 anos de idade, que não conseguem ler ainda, não conseguem dominar operações simples. Então o que acontece? Estão indicados numa espécie de bola de neve. Como muitos professores já viram se expressar dessa maneira, empurrando com a barriga. Né? E não pode ser assim. Enquanto isso, nos outros países, por exemplo, em Paris, Alemanha, Japão e outros países desenvolvidos, estão a todo vapor, investindo nas suas crianças, investindo no futuro. Enquanto isso, nós, um país tão rico, tão desenvolvido, tantas coisas ruins para passar, para aprender, e aí a gente fica no mesmo nível. Então, o que acontece? Não tem por exercer mal. Por quê? Porque, embora a gente não seja reconhecido como deveria ser, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Nós temos que deixar marcas positivas nos nossos alunos. Porque essas marcas vão refletir neles no futuro. Eles vão ver assim, realmente, aquele professor, aquela professora marcou. E hoje eu sou o que sou, porque eu batalhei, eu acreditei no futuro dessa espécie. Então, reinventar a forma de lutar. Ou seja, sempre nós temos que estar em modificação. O ser humano é assim. Sempre, o Paulo fez isso aí, fez com que ele pegasse, ele não aceitasse a situação e reinventar aquela metodologia, aquele processo. Ou seja, não está dando certa maneira, vamos propor de outra maneira. É tanto que quando ele chegava na realidade, aquele foco ali, ele trazia para a realidade dos alunos e trabalhar, ele pegava os conhecimentos prévios. Aquilo que o aluno já sabia, ele pegava e aproveitava. Se o pai, por exemplo, um pedreiro, ele pegava o tijolo, vamos fazer com o nome de tijolo, como é que se constrói a casa, vamos aqui passo a passo. Ele ia escrevendo e aquela aprendizagem se tornava significativa para o aluno. Ou seja, não é outra realidade, é a realidade do aluno. E aí se tornava prazerosa, né? E aí surtia efeito. Então, ensinar exige a apreensão da realidade. A capacidade de aprender não apenas para nos adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, reivindicando-a para de nossa educabilidade em um nível distinto do nível de adestramento dos outros. Animais, outros cultivos das plantas. A nossa capacidade de aprender, de decorre de ensinar, sugere ou mais do que isso. Implica a nossa habilidade de aprender a subjetividade do objeto que nos é possível. É construir um mal aprendizado. E que eu aprendi foi puro paciente da transparência do conhecimento feito pelo educador. Então, o melhor ponto de partida para essas reflexões é a inclusão do ser humano e que se tornou consciente. Um ser humano, um aluno, por exemplo, se ele está numa sala de aula, ele se sente que ele não é começa a entender que ele não faz nada ali, que ele está neutro, ele não está incluso, ele começa tanto ele perde para si, como a sociedade em si está perdendo também. Então o que acontece? O nosso educando, eles têm que se sentir presentes em sala de aula. Saber que eles estão ali para aprender. E o professor não tem que ficar neutro em sala de aula. O professor não pode ficar só no birô, marcar página,
faça isso, faça aquilo, não. Estão ali para construir juntos. Então, assim, o aluno ele começa a entender que ele faz parte, que ele é um ser, ele é muito importante naquela sala de aula. Tanto para a sala de aula como na família dele e vai para a comunidade. Então, Paulo Freire, ele se preocupou também nessa parte, nessa preocupação. Então, aprender é uma aventura criadora, algo que, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. É construir, constatar, mudar. O que não faz, se abertura do risco e a do espírito. Se o aluno está totalmente concentrado no mundo dele, se o professor não conseguir penetrar nesse mundo para transformar esse conhecimento que ele tem em outras coisas mais aproveitáveis para todos, então o que acontece? Isso aí vai acontecer uma ruptura. Né? Então, aprender é uma aventura criadora, ou seja, criar, gostar, ter prazer, de pesquisar, de buscar, de arrumar amizade, de trocar experiências, né? E é uma riqueza. Muito mais que repetir lição. Repita a sua lição para mim. Faça isso. Faça a sua lição. Sempre a lição. Repita a sua família de palavras. Isso aí não tem prazer, não tem proveito. Então o que acontece? Reconstruir. Constatar. Ou seja, você acha um erro, para você dar uma advertência para nós. Se eu acho um erro aqui, eu tenho que não só encontrar o erro, eu tenho que encontrar uma solução. O que adianta eu encontrar o erro e aí não entendi, não arrumar mecanismo para que esse aluno desenvolva? Ou seja, achar o erro é fácil. Mas o negócio, a diferença está no entender, você ajudar. Certo? Então, mudar o que não se faz na abertura do risco do espírito. Ou seja, você tem que trocar essa experiência com o outro. Respeito ao professor e a distância. Então, os dois aqui merecem respeito. Tanto o professor, ele tem que ter o seu respeito em sala de aula, quanto os alunos. Porque se um aluno é desrespeitado no meio de todos, ele vai ficar pensando totalmente negativo. Então ele mesmo pode se revoltar com o professor tem que ter o lugar dele, o aluno tem que reconhecer o lugar dele. Ensinar exige alegria e esperança. Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. Como é essa relação? O que Paulo Freire quer dizer com isso? Para ele, a alegria ela deve ser a matéria-prima do processo educativo. Da seguinte forma: a partir do momento que o professor entra em sala de aula, ele deve esquecer dos problemas familiares, profissionais, para que ele não passe isso ao aluno, e sim passe apenas a alegria, para não desestimular o aluno. A esperança de professor e aluno juntos podemos aprender, ensinar, inquietar, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. O que quer dizer com isso? Onde é que entra a esperança nisso? O professor deve ter a esperança da construção do conhecimento da seguinte forma: ele deve ter a esperança de que a educação pode ser mudada. Sai dessa anatomia de que a educação está banalizada, de que não tem mais jeito. Não deve pensar dessa forma. Ele deve pensar de que ainda há uma esperança da educação ser mudada, que seja melhorado o processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a esperança não é algo que a ela se justapõe. A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição se inacabado, inconsistente com inacabado. Primeiro, o ser humano não se inscrevesse ou não se achasse predisposto a participar de movimento constante de busca, e segundo, se buscasse sem esperança. O que seria o ser humano sem esperança, né? A esperança é que move tudo. Se o ser humano não tivesse esperança, ele não correria atrás de nada. Por quê?
ele não tem esperança de que ele vai conseguir realizar alguma coisa. No caso da educação, se o professor não tivesse esperança de que a educação fosse mudada, então a educação seria totalmente banalizada, não serviria de nada. Ele estaria ali apenas pelo salário, né? Ele não teria esperança de que o aluno queria aprender. Ensinar exige a convicção que a mudança é possível. Ninguém pode estar no mundo com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, constatando apenas a acomodação em mim apenas o caminho para o sertão, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar ou estudar. Portanto, ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição, e ensinar exige. Ensinar exige curiosidade. O que Paulo quer dizer com isso? Que o professor deve ser um ser curioso. Para quê? Para ele passar para os seus alunos, e para aprender alguma coisa, é preciso ter curiosidade, ir atrás. Não se prender apenas no que o professor passa. Porque o professor passa o quê? 4 horas em sala de aula, o mínimo, né? Para isso, para que o aluno possa aprimorar seu conhecimento, é necessária a curiosidade. Ele vai atrás, ele busque, ele estude. E ele também falou uma parte interessante sobre autoritarismo. Eu acho que o professor deve ser o quê? O máximo, que ele se aproxime o máximo do aluno, que ele seja amigo, cúmplice, para quê? Para que ele possa compreender suas dificuldades, para que ele possa o quê? Ajudar. Para encerrar a nossa participação e apresentar um vídeo, uma adaptação da internet de uma paródia da música do Roberto Carlos, que vocês verão aqui.